Bom, pessoal, vamos dar sequência às nossas palestras. Agora com a gente o professor Ricardo Eugênio Varela Aires de Mello. Ele falará sobre as complicações e exodontia de terceiros molares. Ele é professor titular da Universidade Federal de Pernambuco, membro da Academia Pernambucana de Ciências, professor do Centro Universitário Unifacol, professor honorário da Universidade de Huánuco, no Peru, professor convidado da UNFV, UAU, UNHEVA, no Peru, professor convidado da Philip Epton, dos Estados Unidos, professor convidado da Kilson Internet, na Dinamarca, professor convidado da Faculdade de Medicina da Universidade de Valladolid, na Espanha, coordenador da especialização em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial da Universidade Federal de Pernambuco. Boa noite, professor Ricardo. Obrigado, amigo. Antes de tudo, eu quero agradecer o convite novamente do Davidson, do David, do Silas, a Jéssica e a Yala, que fazem parte da comissão científica, e quero parabenizar a organização de vocês. Nós que promovemos essas jornadas, a gente sempre tem que ter um apoio, não só dos acadêmicos, dos professores que coordenam essas jornadas, e a cada dia mais a gente fica muito feliz de que vocês, com essa competência, né, com essa dedicação, organizando essas jornadas, esses encontros, esses congressos, isso dá chances para que a gente mantenha esse intercâmbio com outros estados, com outros países, como o professor Neme Portal Bustamante aí apresentou a sua brilhante conferência, né? E essa técnica do professor Neme é uma técnica muito interessante, inclusive rendendo convites para apresentar na Índia e em outros países do mundo. Eu quero parabenizar também o professor Neme, porque tem mantido esse intercâmbio com o Brasil, isso já há vários anos, promovendo suas jornadas lá pelo Centro de Implantes Portal, e isso fica, essa troca de conhecimentos entre os dois países irmãos, isso é muito salutar para todos que querem essa parte da cirurgia, dos implantes, né, que é a área que o professor Neme domina aí no Peru. Então, o nosso assunto é sobre complicações em exodontia de terceiros molares, e eu gostaria de, novamente, anunciar o nosso serviço, que, inclusive, no ano que vem, pós-Covid, nós vamos fazer esse estágio, que nós já recebemos alguns estrangeiros, mas nós vamos fazer um estágio de ambulatório para acadêmicos. Antes era só para profissionais, e a gente está abrindo também um estágio. O tempo, obviamente, é um tempo limitado, mas para os acadêmicos que desejem conhecer o nosso serviço. Então, como detalhes cirúrgicos, eu resolvi não só as complicações, mas falar também a respeito dos acidentes que acontecem na cirurgia, que teoricamente é a cirurgia que mais frequente o bucomaxilofacial faz, não só no seu consultório, mas em hospitais. Então, a melhor forma da gente tratar uma complicação é justamente prevenir de que ela não aconteça. E para isso nós temos que ter um bom preparo do paciente, os instrumentais adequados. Não adianta a gente não planejar esse procedimento cirúrgico e quando chegarmos à hora de fazermos, está faltando um instrumental, está faltando uma broca, ou de repente uma broca dessa, como a gente vai ver mais adiante, fratura, ou um instrumental desse fratura devido às constantes esterilizações deles, e a gente não ter um backup, né? A gente não ter um segundo instrumental desse, e na hora se transforma numa coisa desagradável, porque eu não planejei a minha cirurgia. O manejo cuidadoso dos tecidos gengivais e do lábio. Então, tem gente que usa de muita força para poder afastar os tecidos, e isso pode trazer danos, como a gente vai ver mais adiante. O controle da força aplicada com o instrumental, ou seja, se eu uso o meu elevador, que alguns autores chamam de alavanca, ou fórceps com muita força, das duas, uma, ou eu fraturo o elemento dentário, ou eu fraturo a maxila ou a mandíbula. Isso é super importante também, esse item do controle da hemostasia, porque nós temos vasos importantes que passam nessa região aí, na região retromolar, até mesmo intraósseo, que é o feixe vasculo nervoso, né?
o alveolar inferior. E nisso, quando é em tecido mole, é muito mais tranquilo, porque embora exista, digamos que tenha alguma hemorragia, nós temos como pinçar e fazer a laqueadura desses vasos. Mas dentro de um osso fica difícil esse pinçamento. Então a gente tem que ter recursos para poder coibir esse sangramento. As instruções pós-operatórias, né, o uso de antibióticos, corticosteroides, corticoides também, profiláticos e terapêuticos, isso tem que ser planejado, porque algumas complicações são os abscessos, né, são as osteomielites, isso devido a uma terapêutica inadequada. A idade do paciente e suas comorbidades, nós temos alguns pacientes que usam medicamentos, a própria idade vai perdendo essa vascularização, pacientes que têm comorbidades como diabetes, cardiopatas, nefropatas, hepatopatas, a gente tem que ver o seu estado de saúde geral. Então, o paciente descompensado não seria interessante colocá-lo no consultório e ou no hospital para fazer a cirurgia. A gente vai ter um risco maior de uma complicação. O tabagismo, né? O uso de medicação anticoncepcional. Alguns autores falam de que o anticoncepcional de uso frequente, ele pode interferir na formação da rede de fibrina e, consequentemente, a questão da hemostasia, da coagulação desses procedimentos cirúrgicos. A gente sabe também de que alguns procedimentos não requerem maiores cuidados, mas toda cirurgia, não existe cirurgia simples, eu sempre falo isso para os nossos alunos, até a extração de um dente decíduo, um dente de leite, ele pode complicar a vida de uma pessoa. Então, a gente não chama uma cirurgia simples, a gente chama uma cirurgia de pequeno porte. E essas cirurgias de pequeno porte, por muitas vezes, podem complicar. A higiene bucal do paciente tem que estar totalmente adequada, já que é uma cirurgia programada, uma cirurgia letiva. Então, não adianta fazer uma cirurgia quando o paciente tem uma periodontite avançada, a boca está muito suja, a gente vai correr o risco maior de contaminação, porque justamente estou favorecendo esta situação. A técnica cirúrgica adequada. A técnica cirúrgica, isso vai depender de profissional para profissional. Então, tem profissional que opera de uma determinada forma e que dá certo, e tem profissionais que operam de outra forma e de que também vai dar certo. Então, a técnica cirúrgica, mas tem que ter a base. Eu tenho que ter os instrumentais apropriados e eu tenho que fazer a técnica cirúrgica que seria inerente ao procedimento. O uso do fórceps, particularmente, eu, Ricardo Eugênio, não uso o fórceps para tirar terceiros molares. Então, eu gosto muito de usar os elevadores. Não sei se por minha formação acadêmica, eu participei de um estágio no posto da prefeitura, um PSF, na época da prefeitura, em que não se utilizava fórceps. Então, eu peguei o sistema dos dentistas, que eram muito bons, muito práticos, e passei a utilizar somente os elevadores. Mas tem um fator super interessante, porque não se usa fórceps, na minha concepção. Nos terceiros molares superiores, o uso dos fórceps a gente pode favorecer fraturas de tuberosidade, já que é uma área de debilidade óssea, tuberosidade maxila. Quando o processo coronoide é muito próximo da região do terceiro molar, o paciente, quando abre a boca, o processo coronoide ele vai para diante do terceiro molar, principalmente em dentes ectópicos, seja inclusos ou não. Então, quando a gente vai utilizar o fórceps e faz o movimento de pêndulo para o lado vestibular, a gente tem casos de pacientes que fraturaram os processos coronoides e chegaram lá com os processos coronoides pedindo ajuda do que fazer. Então, é mais um problema, foi um acidente, mas é mais uma complicação para que o cirurgião trate. E na mandíbula, principalmente, a gente vai mostrar mais adiante a questão da linha oblíqua externa, que, na minha opinião, é uma das importantes áreas de resistência da mandíbula. Ela e a basilar mandibular. São áreas de corticais densas.
Então, numa situação dessa, quando a gente usa o fórceps, se usar para o lado vestibular, a gente vai correr o risco também de encontrar uma barreira muito forte, que é a linha oblíqua externa. Em compensação, eu posso fraturar esse elemento dentário e ou fraturar a mandíbula pelo uso da força e o fórceps. O tipo de fio de sutura, no nosso serviço, nós utilizamos somente o mononylon, seja ele 4 zeros, 5 zeros, 6 zeros, em regiões mais delicadas, porque nós acreditamos que o fio de sutura, por ser monofilamentado, então ele não acumula tantas bactérias, ao contrário da seda e do algodão, que são multifilamentados, embora sejam mais tranquilos para os pacientes, mas retém também mais bactérias e favorece mais a proliferação bacteriana. Nos quadros prévios de pericoronarites, nós temos que orientar os pacientes de que aquele quadro agudo, ele deve cessar se for fazer sob anestesia local ou se existir uma infecção severa. Porque a gente não vai tratar um paciente, o anestésico, devido ao seu pH e o pH tecidual, ele não vai atuar como seria o ideal, e há casos de urgência, aí tem que ser feito sob anestesia geral, e é como se fosse um paciente com infecção severa evoluindo para um abscesso em evolução. Vai depender também do grau de inclusão. Quanto mais incluso o dente, mais existe a dificuldade da exodontia dele. O caso das anomalias radiculares, essas raízes curvas demais que são propensas a fraturas, essas raízes que são dilaceradas e de que envolvem o nervo alveolar inferior e, obviamente, a artéria e a veia também. Pacientes com osteoporose, lesões associadas com cistos e também tumores. Outro fato super interessante é nas atrofias mandibulares. Essa atrofia, a gente tem que ter muito cuidado nos dentes que estão até erupcionados, terceiros molares inferiores erupcionados e na posição vertical. Para mim, é onde a gente tem que ter o maior cuidado para que as mandíbulas não fraturem. Por quê? Porque, teoricamente, já existe, devido ao seu alvéolo, uma destruição grande desse osso. Existe uma zona de debilidade muito grande. E, a partir disso, qualquer movimento que a gente faça, do ápice até a basilar mandibular, já que existe essa atrofia, nós somos susceptíveis a fraturar a mandíbula. Então, a gente, quando tem um paciente na posição vertical, o dente na posição vertical, e que esse paciente apresenta uma atrofia mandibular, geralmente esse dente é feito odontosecção, e é tirado, jogando as raízes, separando em duas, né, para o lado interno. Então, é melhor fraturar a linha oblíqua interna, jogar esses elementos para o lado interno, do que para o lado externo, o lado vestibular, devido à linha oblíqua externa que a gente tem que preservar. A infecção envolvendo o elemento dentário na região do terceiro molar. Isso aí a gente sabe que quando existe infecção, o pH tecidual também é muito ácido e o anestésico não vai atuar. E dependendo do peso corpóreo do paciente, por exemplo, um paciente com 70 quilos, ele pode tomar em média de 600 miligramas de prilocaína. Não pode ultrapassar essa dosagem, porque vai correr o risco de excesso de vasoconstricção, paciente tenso, e se é um paciente cardiopata, piorou. Aí a gente não vai fazer com anestesia local. Pacientes que foram utilizados a radioterapia e a quimioterapia, então a gente sabe que a vascularização óssea aí é deficiente e a gente tem que se prevenir para os acidentes e suas complicações. Ou seja, hemorragia, o que fazer quando o paciente está com hemorragia? Então, a gente usa nas hemorragias, não adianta colocar esponja de fibrinha, qualquer outro gel ali dentro, porque se é hemorragia mesmo, vai jogar aquilo para fora e não vai favorecer a formação da rede de fibrina. Não tem como. O uso de vitamina K, a gente sabe que a vitamina K, aplicada do ponto de vista intramuscular, ele leva até 7 dias para ser metabolizado no fígado e começa a fazer parte da cascata de coagulação. Então, geralmente não é a vitamina K que promove a hemostasia numa situação dessa, e sim
o próprio tempo e o próprio de sangria e de coagulação do paciente. Como complicação, as fraturas radiculares muito próximas ao nervo e aos vasos. Como a gente falou anteriormente, a fratura de tuberosidade maxilar, fratura de mandíbula, a deiscência da sutura, que geralmente acontece por pontos inapropriados, ou então as inflamações, infecções devido ao acúmulo de bactérias, até por má higiene do paciente, causando essa deiscência. A comunicação bucosinusal. Os terceiros molares, geralmente, eles têm comunicação bucosinusal. Então, resta saber, depois dessa comunicação, o que fazer. A gente não recomenda o paciente a fazer a manobra de Valsalva. Por que não recomenda? Porque se a mucosa, que é a mucosa de Schneider, ela permanece na sua posição e a gente faz a manobra de Valsalva, essa mucosa, no lugar dela estar colabada, ela pode ir para dentro e ir para o alvéolo. E indo para o alvéolo, é possível que a gente até comunicação bucosinusal, se não existir a formação do coágulo, aí a gente favorece através de uma pressão interna do seio maxilar, no intuito de descobrir se tem ou não tem comunicação. Via de dúvidas, se o dente não penetrou no seio maxilar, então não tem necessidade de estar fazendo a manobra do Valsalva. Apenas deixa formar o coágulo, uma boa sutura, e a gente vai vedar. O caso de parestesia, que seria a perda da sensibilidade temporária, e a paresia, da perda da sensibilidade definitiva, isso aí acontece geralmente quando existe ruptura, né? A gente sabe que as lesões nervosas têm 3 tipos de lesões, de acordo com o Seddon, uma classificação de 1943. Existe uma neurotimese, que seria a secção, uma neuropraxia e a axonotimese. Então, essa parestesia geralmente acontece com a neuropraxia e a axonotimese. Mas quando acontece a ruptura, é possível que exista a perda da sensibilidade definitiva. A gente vai mostrar um caso muito interessante no futuro, justamente porque os nervos ficaram fora de posição. Não foi só por conta da secção, e sim porque eles não ficaram na posição. Aproveitando, eu gosto muito dessa parte de neuroanatomia, que foi, inclusive, assunto da minha tese de doutorado. Ou seja, todo o axônio ele tem capacidade de regeneração, contanto que ele fique na sua posição correta. Alveolites. Então, as alveolites, devido a um processo inflamatório e ou infeccioso, pode acontecer essa formação de 2 tipos, né? A seca e a úmida, que eu chamo de fibrinolítica. Não recomendamos colocação de pastas, porque o organismo precisa de que forme um coágulo para que seja feita a reparação óssea. Quando a gente coloca uma pasta dessa, e ou cera óssea, no caso das hemorragias não controladas, nós temos depois que provocar o sangramento desse alvéolo para que exista a formação do coágulo e depois a sua reparação. Os processos infecciosos, aqui em Recife, aconteceu no ano passado 3 casos, e no ano retrasado, casos muito graves, e que 3 jovens, por conta das exodontias de terceiros molares, foram a óbito, por processos infecciosos como complicação. Evoluíram para a angina de Ludwig, e a angina de Ludwig não conseguiram debelar a infecção, e esses 3 jovens faleceram. Então, a gente tem que ter muito cuidado no antibiótico apropriado, na higiene pós-operatória. Todo paciente que a gente faz uma exodontia de um terceiro molar, a gente pede para que no dia seguinte, ou no máximo 48 horas, a gente faz um controle imediato deles, para que a gente observe a higiene. Se a higiene estiver bem, boa, ótima. Se ela não estiver boa, nós fazemos a higiene. A gente pede para que eles levem a sua própria escova de dentes, e a gente vai lá e tem que mostrar para eles de que a forma correta de se fazer a higiene é aquela, de que os pontos devem ficar totalmente limpos, e que por muitas vezes a queixa é mas eu vou romper o ponto, mas eu vou sentir dor. Eu prefiro de que rompa o ponto posteriormente, ninguém vai usar a brutalidade para romper um ponto, mas é muito mais o medo de sentir dor do que a própria dor. Então, a partir do momento que ele vê que não dói, ele cria coragem e ele faz. Fraturas dos dentes vizinhos
quando existe o uso inapropriado do fórceps, ou então o uso de um elevador fazendo ponto de apoio na coroa ou na raiz do segundo molar. Lesão da comissura labial. Isso é uma coisa muito interessante, porque, às vezes, o colega que usa o instrumento rotatório, seja ele um contraângulo ou uma peça de mão reta, quando ele vai utilizar, existe um aquecimento, ou então uma broca de haste longa. Então, alguns colegas, às vezes, não prestam muita atenção, olham para trás, lá para dentro do alvéolo, mas, em compensação, esquece de que a comissura ela está afastada, quando não tem um afastador bem apropriado, e a haste dessa broca fica causando atrito na comissura labial do paciente. Então, pode trazer um transtorno, e isso causar maqueloide, por exemplo. Outros casos é a questão do bisturi. O uso também inadequado do bisturi ou o movimento intempestivo do paciente pode ser que o bisturi saia do controle da mão do cirurgião e passe a cortar o lábio ou estruturas adjacentes. Deslocamento dos tecidos molares, tanto superiores e os inferiores, para os espaços adjacentes, tais como terceiro molar superior, por exemplo, para a fossa pterimaxilar, é um problema depois para tirar esse dente. Ou restos de odontosecção, secciona a coroa quando vai eliminar por um movimento do paciente ou do próprio profissional. Esse dente pode ser levado para a fossa pterimaxilar, para dentro do seio maxilar, os inferiores para dentro do músculo pterigoide medial, para dentro do músculo masseter. Então, a gente tem que ter o cuidado para que isso não aconteça. Dor e trismo só são comuns para pessoas que têm processos inflamatórios e ou infecciosos no pós-operatório. Geralmente, o paciente não sente isso com a medicação apropriada. Então, se ele está sentindo dor, se ele tem trismo, a gente atribui a uma má higiene. E uma má higiene, quando ela é controlada, não tem razão para existir isso. As lesões teciduais, geralmente, são movimentos intempestivos, ou uso de força, ou não, a mão do cirurgião não é apoiada para executar o movimento técnico. Os restos radiculares ou fragmentos das coroas, como a gente acabou de falar, os espaços adjacentes, as lesões periodontais a dentes adjacentes, principalmente quando a gente faz um ponto de apoio para de alavanca, utilizando outros dentes, a gente pode causar um movimento e lesar os ligamentos periodontais dos segundos molares. Lesões da articulação. Então, lesões da articulação, pacientes que ficam com a boca aberta durante muito tempo e têm propensões a luxações ou subluxações. Grandes edemas, traumas faciais, né? Um paciente que tem um trauma facial, geralmente é difícil, na hora, até por conta da destruição, como a gente vai mostrar mais adiante, realizar um procedimento de exodontia desses elementos dentários, porque às vezes ele parte em 200 pedaços, em vários pedaços. Extração de um dente rígido, muita força, como a gente falou, relativo ao ponto de alavanca, eu posso, sem querer, eliminar um outro dente. Perfuração do seio maxilar, enfisema subcutâneo com o uso de instrumentos rotatórios, principalmente com canetas de alta rotação. Então, o ar que sai da turbina, por muitas vezes, ele pode ficar no interior dos tecidos e causar esse enfisema. Reação de hipersensibilidade quando existe o uso de um anestésico ou alguma substância tópica. Particularmente, nós não realizamos antisepsia da boca do paciente antes de fazer a cirurgia. Se o paciente tem uma boa higiene, a gente só vai realizar com anestesia local uma cirurgia se ele tiver boa higiene. É feita antes uma profilaxia, ou então o paciente vai escovar na frente da gente para que a gente consiga dar andamento ao procedimento cirúrgico. Deglutição e aspiração do elemento dentário. Se ele deglute, menos mal, alguns dias vai sair. Se ele aspira, muito ruim.
Por que muito ruim? Porque ele pode servir de um corpo estranho e causar, partir de uma cirurgia programada para uma cirurgia de urgência ou emergência, e o próprio cirurgião tem que ter a experiência, ele tem que ter o treino para realizar uma cricotireoidostomia ou então uma traqueostomia. Porque, por muitas vezes, se ele tem obstrução, às vezes não dá tempo nem de chegar no hospital. Nós temos um caso que saiu, inclusive, na imprensa, isso foi em São Paulo, de que um garoto, a exodontia de um dente descido, de um molarzinho. E nisso, a criança não colaborava, o cirurgião, ou a cirurgia, o garoto ficou cianosado e não conseguiu chegar vivo no hospital. Foi a óbito, por conta de obstesia facial por anestesia. Isso, por muitas vezes, acontece quando vai ser feita anestesia pelo lado vestibular, no intuito de pegar o ramo bucal, que vai anestesiar a mucosa gengival, e, dependendo do tamanho da agulha, a gente também só usa agulha curta, nós não usamos agulha longa, a gente pode pegar o ramo mandibular do sétimo par craniano, que é o ramo de Jaffe, foi descoberto em 1932. Então, quando essa agulha, ela pode transfixar esse ramo e causar uma paralisia, que pode ser temporária e pode ser definitiva. Se essa agulha, ou através do anestésico mesmo, por conta da acidez, tirou a capa de mielina, porque o nervo mandibular do facial, ele é misto. Do trigêmeo, ele é misto. Do facial, ele é motor. Mas existe uma capa de mielina. Então, numa situação dessa, quando a gente vai anestesiar, inclusive existe uma paralisia do lábio, todos acham de que é a partir do trigêmeo, mas não é. Isso é uma questão do ramo mandibular, de que ele é motor. Isso do facial. Então, ele pode ficar com essa paralisia temporária e pode ser definitiva. Tem que fazer alguma coisa para esse nervo voltar para a posição. Hematoma e equimose é possível que aconteça devido ao sangramento e também quando existem fraturas de tuberosidade maxilar por conta das foraminas. Os nervos alveolares superiores e posteriores e os vasos também, quando penetram nessa região, então, se existe fratura ou muita manipulação, pode existir um extravasamento maior ou lesar o plexo venoso pterigoide e causar esse hematoma. E a ruptura do feixe vascular nervoso, geralmente o alveolar inferior. As fraturas do instrumental cirúrgico e o brocas, como a gente falou, a gente sempre tem que ter um plano B. O que é que eu posso fazer para poder utilizar? Acontece dessa broca fraturar encravada no dente ou então encravada no osso, embora ela seja de titânio, outro material que é biocompatível, mas a gente não pode deixar. Então, a gente tem que tirar, que pode acontecer, devido ao superaquecimento, ou erros de fabricação, ou força do para exercer a osteotomia desse osso ou do elemento dentário, e geralmente pode fraturar e a gente vai ter que tirar. Nos casos, paciente que não se alimentou bem, ou através do sistema nervoso dele, pode acontecer uma lipotímia, e em alguns casos também evoluir para uma síncope. E um caso muito interessante para as anestesias locais, a gente sabe que a mucosa do palato, ela é muito fibrosa. E por ser fibrosa, às vezes o colega, no intuito de que fique a anestesia bem efetuada, de que acha de que o volume ali vai ter que ser muito volume para poder anestesiar, existe necrose da mucosa do palato por anestesia. Isso daí é uma outra complicação, que às vezes são grandes necroses, e que a gente vai ter que tirar, vai ter que debridar esse tecido, e por muitas vezes, se o retalho não cobre, a gente vai ter que deixar por segunda intenção. Então, eu vou mostrar alguns casos interessantes e a gente vai comentando. Por exemplo, qual a hora certa da gente tirar os terceiros molares? Na minha opinião, quando as raízes não estão totalmente formadas, como a gente está vendo aqui no elemento 38 ou no elemento 48, vejo que a tendência desse dente, se é de um garoto de 15 anos de idade, a tendência é de que essas raízes elas sejam divergentes, e por serem divergentes, o grau de retenção dentro do osso é maior.
E por ser maior, vai ser um grau de dificuldade maior para o cirurgião também para poder eliminar. Eu não falo nem em relação a processos patológicos como esse cisto paradentário. A gente ainda está considerando aqui, devido à risogênese, o folículo pericoronário. Mas, devido à sua mesma idade e à mesma situação, vejam que no 48 não tem essa imagem radioluz associada ao elemento do terceiro molar. E outra coisa interessante é a respeito do alveolar inferior, porque como ele já está preso, ele está impactado, então ele vai crescer e vai maltratar esse nervo. Então é a hora certa de fazer as exodontias dos terceiros molares. Por outro lado, vocês vão ver mais adiante também de que alguns colegas já colocaram o aparelho ortodôntico para realizar o tratamento. Não seria interessante, né, já que a gente sabe que um dente desse, veja o longo eixo dele, que está voltado para a região do segundo molar, ele está numa posição mesio-angular, esse dente não vai sair. O centro de crescimento desse garoto já cessou. Então, por que vai botar um tratamento, fazer um tratamento ortodôntico, sabendo que vai causar, vai ter uma força sempre no sentido contrário, e depois do tratamento 1 ano, 2 sem sucesso, aí pede para poder eliminar esse elemento dentário, mas em compensação, as raízes já tiveram sua neoformação, as raízes já comprometeram o nervo, já existe um grau de retenção maior, muito mais trabalho para o bucomaxilofacial fazer. Então, vejam nesses casos, não só os caninos, mas vejam esse elemento dentário que está em contato íntimo com o nervo alveolar inferior. E esse contato íntimo, que já deveria ter tirado esse elemento dentário, vejo que não tem a mínima possibilidade de erupcionar, os colegas aqui já colocaram o tratamento ortodôntico, e isso a gente não interpreta com boa fé, né? Do ponto de vista técnico, não agiu de uma forma correta. Não estou nem falando dos caninos aqui, estou falando dos terceiros molares que vão trazer um problema muito sério para esse paciente no futuro, além de formação de cistos e ou tumores. Veja essa outra situação, né? O terceiro molar, o 38, o 37 também está preso, e lembro que no final, no princípio a gente mostrou de que o final das raízes do terceiro molar ou do segundo molar, que em relação à basilar, principalmente em mandíbulas atróficas, o grau de risco de fratura de mandíbula aqui é altíssimo. Tem que ter muito cuidado, com muita delicadeza, para que não aconteça esse tipo de situação. Para isso, a gente tem que levar em consideração, do ponto de vista técnico, sempre nesses quadros aqui abaixo, o da esquerda, vejam a linha oblíqua interna, a gente está vendo do lado direito aqui a linha oblíqua externa, que são áreas de resistência da mandíbula. Então, saliento, e fica a dica de que a gente nunca deve tirar, toda regra tem exceção, e essa é uma exceção, nunca deve tirar a parte vestibular quando for fazer uma exodontia de terceiro molar. A gente pode tirar do segundo molar, do primeiro, quando chegar no terceiro molar, muita precaução, a gente não pode fazer isso. Então, tecnicamente falando, nós temos 5 tipos de anestesias, então a gente vai fazer uma submucosa na região da retromolar, para fazer um bloqueio regional dos nervos inerentes a essa região. Depois a gente vai fazer uma incisão, geralmente eu gosto de fazer na altura do primeiro molar, e esse tipo de incisão que vai até a região oclusal do terceiro molar. Depois, com o uso de brocas, instrumento rotatório, ou então através de cincel e martelo, a gente vai fazer a osteotomia e a ostectomia. Um ponto de alavanca com um elevador, que também é chamado de extrator. É um termo incorreto chamar de alavanca, né? Alavanca é a questão física que fazemos, que é o ponto físico para a gente fazer a elevação desses elementos, e depois a gente vai fazer a curetagem, reposicionamento da sutura, do retalho e a sutura. E a sutura, volto a repetir, sempre com nylon do tipo 4 5 zeros ou 6 zeros. Dos casos de traumas, né, isso aí, por muitas vezes, aqui é mandíbula, né, a gente não sabe mais o que é mandíbula, o que é tecido, então, em 1000 pedaços,
Geralmente, os terceiros molares estão envolvidos nessa situação, então tem que ter muito cuidado também para não, se não lesou, não lesar outras áreas. No caso das aspirações e deglutição, a gente está vendo aqui do lado direito, ó, mais ou menos na articulação coxo-femoral, né, existe uma superposição. Vejam um molar de que o paciente deglutiu, inclusive ele está até com a restauração aqui, o material radiopaco. Isso mais dias, menos dias, vai cair fora. Mas se for em matéria de vias aéreas, complica a vida do paciente. Traumas na articulação causando luxação. Muito tempo de boca aberta. A questão dos abscessos, né? Então, o abscesso, ele pode estar evoluído, ele estaria em evolução. Como é que a gente sabe se já evoluiu? Quando existe um ponto de flutuação. Então, geralmente, nós fazemos de imediato a drenagem e é feita a ordenha e colocação de um dreno do tipo tubular. Esse dreno não pode ser do tipo laminado, do tipo Penrose, porque ele colaba, ele deixa de ter a função de dreno. Um dreno tubular, como a gente está vendo nesse paciente aqui, porque ele vai ter função realmente para não deixar nenhum líquido, nada no seu interior a ser acumulado. Então, ele vai ter sempre essa função de colocar para fora o que está sendo formado e ação sistêmica também da medicação que passa. Casos mais avançados, vem os casos da angina de Ludwig. Veja que a angina estava em tamanho tão evoluído de que a língua do paciente já não cabia mais dentro da boca, né? E isso a gente está imaginando somente para o lado de fora, mas também tem para o lado de dentro, né? Comprimindo a orofaringe, causando dificuldade respiratória. Há casos em que o paciente tem que partir para uma traqueostomia. Mas, graças a Deus, nesse paciente, nós realizamos uma drenagem, e depois é realizada essa ação mecânica da ordenha. Qual hora de parar? Quando sair totalmente aquele líquido sangue clarinho com aquele exudato. Então está na hora de parar. E depois colocar um dreno. Veja que continua pingando no paciente. Isso sim é uma função de dreno. Então, o dreno de Penrose aqui, o dreno de látex, que muitos colocam, inclusive cortam até uma luva e bota, não tem função nenhuma de dreno. Aquilo ali, ele colava as margens. Isso, 48 horas depois, já retirado o dreno, vejam a involução. E agora, a partir disso, nós vamos proceder à causa, porque a gente tratou o efeito, tem que partir para a causa. E a causa é justamente a exodontia do elemento dentário que causou isso. Seja ele por anestesia local, ou seja ele com anestesia geral. Nesse caso aqui dos terceiros molares, a gente tem que observar a proximidade com o seio maxilar, e aqui está, como na ponta do cursor, o assoalho do seio maxilar. Nessas situações, a gente está vendo que tem o primeiro molar, tem o segundo molar, o terceiro molar, mas nós temos também um dente supranumerário, um extranumerário, que é um quarto molar, de que já tem parte dele com o assoalho do seio maxilar. Isso a gente vai ver também em relação aos germes dos elementos dentários, que tem íntimo contato com o seio maxilar, e vocês observem também que ele está em risogênese. Um dente desse tamanho, que teoricamente, geneticamente, se tiver o tamanho desse molar aqui, ele vai entrar no seio maxilar, como os outros já têm aqui o recesso alveolar do seio maxilar, e às vezes vai ficar mais difícil e vai comprometer a sua comunicação. Esse paciente aqui já tinha tido uma fratura de mandíbula e chegou para a gente com, obviamente, já consolidada, vejam a cárie, muita dor nessa região, né? E de que precisa um dente numa posição horizontal e que precisa ser eliminado, embora já tenha placas e parafusos aí com medida de segurança, mas nem significa dizer que ele também não possa fraturar a mandíbula se a gente não utilizar os cuidados técnicos necessários. Veja esse paciente com múltiplos dentes inclusos e essa situação do segundo e do terceiro molar, que é uma das situações mais desagradáveis para o cirurgião operar, porque não tem lesões envolvendo ele. Esses dentes estão anquilosados. E por estarem anquilosados e muito próximo da basilar, aqui o 47, muito próximo da basilar, a gente tem que se prevenir, queira ou não queira, para uma fratura de mandíbula.
Ao contrário do 38, que está lá em cima, nós temos ainda osso suficiente, inclusive uma lesão radiolúcida, já tem uma cavidade aqui para facilitar a saída dele. Mas no 47 e no 48, não. É um procedimento demorado, a gente recomenda que esse procedimento não seja realizado em consultório. O caso desse paciente é um caso interessante, porque ele também já tinha tido um acidente. Observe aqui na tomografia tridimensional de que o processo coronoide dele já tinha sido fraturado, estava para dentro do músculo pterigoide medial e tinha um terceiro molar para poder tirar. Então, isso aqui cria uma zona de resistência mais forte, né? E isso é outro grau de dificuldade que o cirurgião encontra. Como falei anteriormente, a questão de formação aqui do folículo pericoronário, as raízes em risogênese e veja o íntimo contato com os nervos alveolares inferiores. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A recomendação é, o dente está em risogênese, não tem espaço suficiente para erupcionar, então não tem razão para ficar, tem que tirar. Nessa outra situação, a gente observa numa posição vertical, mas o paciente tem todos os dentes na boca, embora tenha que fazer um tratamento ortodôntico e dentes também supranumerários, mas acontece de que vejam uma posição vertical, na parte posterior já tem a formação, já que tem os ápices formados, já tem formação de um cisto paradentário. Então, é um dente que não se recomenda a sua permanência. Esse dente, o colega começou a querer fazer uma odontosecção e parou no meio do caminho. E era um paciente especial. Então, veja o grau de dificuldade, tem que tirar uma certa quantidade suficiente para que ele consiga erupcionar, ou saindo através de odontosecção, mas começou a fazer em consultório e viu que não tinha condições, o paciente não colaborava, o grau de dificuldade aumentou, e para o procedimento no meio da cirurgia. Isso não é aconselhável, isso é falta de planejamento cirúrgico. Vejam esse dente também, o 48, essa lesão de aspecto tumoral envolvendo o elemento dentário. Então, fica a dica de que toda exodontia ela tem que ser precedida de um exame radiográfico, ou uma panorâmica, de preferência, uma panorâmica, ou uma periapical, que a gente consiga ver tecidos anexos, e a gente sabe que a periapical ela é limitada com 3 por 4 centímetros, a gente não vai ver o que a gente quer, nem proximidades com o nervo. Observem também de que essa lesão tumoral levou o nervo alveolar inferior lá para a basilar. Menos mal, né? Mas é um tumor. E esse tumor a gente tem que se prevenir para o pós-operatório. Vejam essa outra lesão, um cisto envolvendo, que não é normal, o ápice envolvendo também o alveolar inferior. O grau de dificuldade técnica aí, em relação para você fazer a nucleação desse cisto, complica um pouco, porque ele vai estar envolvendo o nervo alveolar inferior, e eu preciso ter a máxima de delicadeza, a máxima de visualização, para que eu consiga fazer a nucleação. Alguns pacientes, esse é um caso muito interessante, é um caso de uma displasia, né? Fibro-óssea do tipo florida. Então, vejam o terceiro molar, é um dente que já tem uma deficiência de vascularização, foram realizadas algumas exodontias, e de que deu até, inclusive, a osteomielite nessa displasia fibrosa, mas aqui também não tem outra alternativa, porque já é uma fonte de contaminação na maxila. Então, tem que ser eliminado tudo que é de foco, como tem esse processo inflamatório em atividade desse molar. Vejam essa situação, a mandíbula atrófica e os dentes envolvidos para poder fazer as exodontias e já a formação de cistos dentígeros. Então, esses dentes, provavelmente, tem que ter muita delicadeza, muito cuidado, um esmero técnico para que a gente não consiga fraturar, veja esse pré-molar aqui, está em íntimo contato com a basilar, o molar em íntimo contato com a basilar, o do lado oposto também com íntimo contato, para que não seja comprometida e venha a fraturar. Os graus de dificuldade técnica, vejam aqui um quarto molar, a raiz
curva voltada para o lado oposto do movimento que a gente vai fazer, o ponto de alavanca. Então, tecnicamente, esse nervo vai ser machucado, esse nervo vai ser lesionado, e para isso a gente tem que prevenir o paciente e tem que ter muito cuidado para que a gente não realize uma neurotimese, a gente não seccione. Aí vem aquela questão a questão que a gente não chama de boa-fé, chama talvez de, não sei se responsabilidade do colega. Vejo que ele realizou um tratamento ortodôntico e com 2 dentes inclusos, o terceiro dente incluso, que não tinha mínima condição de erupcionar, mas já realizou o tratamento ortodôntico. Isso, do ponto de vista profissional, a gente tem que atentar para os que vão fazer ortodontia ou os que já fazem ortodontia. Pensem direitinho que esse paciente vai ter com essas inclusões. A gente sabe que um dente incluso ele pode originar um cisto dentígeno e a partir de um cisto dentígeno para um tumor. Raízes, formação de um cisto, formação de um tecido reacional, do ponto de vista técnico cirúrgico, são dificuldades que o cirurgião tem que encontrar. Então, veja numa imagem mais ampliada aqui, veja essa reação que tem óssea, que isso já é um processo patológico. Que tipo de tumor? Fazer biópsia, né? Antes de fazer a remoção desse elemento dentário, uma biópsia do tipo incisional, para que a gente saiba primeiro do que é que se trata para poder agir, e não tirar o elemento e, de repente, ser uma lesão maligna, que pode ser uma lesão maligna, e o paciente, por conta de um dente, assanhou o formigueiro e vai perder a vida em pouco tempo. Por quê? Porque a mandíbula, ela tem, os osteosarcomas acometem somente 1% das mandíbulas de todos os ossos longos, e a mandíbula é considerada um osso longo. Então, apenas 1%. E quando acontece esse 1%, geralmente, se ela não é diagnosticada no princípio, leva a óbito. Esse colega resolveu fazer a exodontia de um terceiro molar em cima de uma lesão e, de repente, tirou o dente, mas deixou a mandíbula, fez uma fratura patológica e deixou dessa forma. Vejam esse grau de inclusão. Uma inclusão invertida, uma inclusão rara, né? Anquilosado, esse elemento dentário, e veja a proximidade que tem com a basilar mandibular. Existem situações na vida que é interessante que a gente pense muito em fazer um procedimento cirúrgico. Ele tem perda de sensibilidade? Não tem. Ele tem alguma lesão patológica? Não tem. Para que é que eu vou fazer? Vai fazer um tratamento ortodôntico que vai melhorar a sua oclusão e vai descansar a sua ATM? Não é um problema desse. Cheio de implantes e cheio de coroas, não vai fazer tratamento ortodôntico aqui. A gente recomenda de que preserve isso daí para o resto da vida. Né? Então, não tem necessidade de arrancar esse elemento dentário, provavelmente vai fazer uma fratura de mandíbula e trocar 6 por meia dúzia. Veja esse elemento dentário. No ramo ascendente, né, o 38, ou um extranumerário, né, agora fica difícil de dizer, dentro do ramo ascendente e, obviamente, para chegar nesse elemento dentário, a gente vai ter que envolver o feixe vascular nervoso alveolar inferior. Nesse caso, essa paciente já era propensa a ter anomalias radiculares. Veja esse primeiro molar, veja o tamanho das raízes, era do sexo feminino, né? Veja a dilaceração que tinha o segundo molar e o terceiro molar. Para isso, a gente tem que se prevenir se esse nervo não está envolvendo, ou as raízes envolvendo esse nervo, para que a gente trace a técnica adequada e, obviamente, nunca fazer isso em consultório dentário. Até mesmo porque essa paciente já tinha, como a gente pode observar aqui no cursor, na basilar, uma fratura de mandíbula, uma fratura patológica. Né? E o alveolar inferior, como mostra aqui essa imagem esbranquiçada, atravessando o meio dessas raízes. Ou seja, se eu não faço odontosecção em 1000 pedaços e tiro esse dente, com certeza eu vou lesar esse alveolar inferior e o paciente vai ter uma perda da sensibilidade do seu lábio no futuro.
O do lado direito, veja que aqui a gente não sabe, o alveolar inferior está passando, mas será que está na parte lingual, está na parte vestibular? Mas o nervo estava na parte vestibular, ou seja, ele está envolvido, está, mas em compensação, não tanto quanto do lado esquerdo, que estava no meio das raízes. É uma das situações mais chatas para o cirurgião conseguir tirar esses elementos. Então, nessa paciente, a gente teve que fazer odontosecção, graças a Deus, os dentes não estavam tão complicados, embora aparecessem, eles saíram inteiros, uma grande parte saiu inteira, né? Mesmo dilacerados. Quando o nervo alveolar inferior está no meio das raízes, teve esse caso que a paciente nos procurou porque existia muita dor nessa região e a perda da sensibilidade do lábio. E quando a gente fez o exame nessa paciente, a gente observou que tinha o alveolar inferior, como acompanha aqui o cursor, ele vai e faz o ápice e depois ele toma o seu trajeto normal. E essa massa radiolusta que tem nessa região retromolar era exatamente quando pegou os exames, a gente pegou os exames anteriores, esse nervo, quando o colega seccionou, puxou o dente para cima, fez a exodontia, seccionou o elemento dentário e criou um neuroma. Isso é também chamado de neuroma de amputação. Numa visão mais aproximada, olha só como está interessante. Né? Fez como se fosse um V invertido, e essa massa, que obviamente, como todo tumor, isso é um tumor, né? É uma massa disforme do neuroma, e isso daí continua crescendo. Então, para retirar essa massa todinha aqui, provavelmente tem que ter muito cuidado com essa basilar, o paciente não pode exercer uma boa carga mastigatória, tem que ter pelo menos 30 a 45 dias com alimentação branda, para que não frature essa mandíbula. Lesões patológicas, vejam esse cisto paradentário envolvendo o terceiro molar. E lembrem, como a gente falou no princípio, uma das situações mais chatas que tem para poder retirar o dente incluso é essa pulsão vertical, e observem o ápice desse terceiro molar em relação à basilar. Então, os pontos de alavancas que são realizados aqui tem que ser com muita delicadeza, porque cria um ponto de clivagem e pode fraturar a mandíbula. Esse tanto 48 como o 48, ou 38, perdão, veja que está muito próximo da basilar mandibular. Caso dessa paciente, essa paciente foi um caso interessante porque ela, além de ter esses dentes muito próximos, a colega teve o propósito de fazer a exodontia do terceiro molar, mas durante o procedimento, inclusive ela disse para a paciente, eu acho que sua mandíbula vai quebrar. E a paciente da área de saúde, ela disse, não, tudo bem, mas pode ser que aconteça com a senhora, pode ser que aconteça com qualquer cirurgião, mas ela estava ciente de que seria tomado um plano B, a mandíbula quebrando, então a gente vai consertar a mandíbula. Mas a colega, isso sob anestesia geral, a colega retirou o elemento dentário, só tirou 48, e a partir do momento que ela tirou 48, que quebrou a mandíbula, ela depois fechou, e quando a paciente acordou, no pós-operatório, ela disse que não sabia fazer fratura de mandíbula, e de que ia dar alta e que depois ia programar a cirurgia dela com outra pessoa. Então, esse tipo de situação jamais pode acontecer, porque isso significa dizer processo em cima do cirurgião. Eu não sei fazer, eu encaminho para um colega que tem mais experiência, eu posso chamar um colega que tenha mais experiência para me ajudar. Isso não é desmerecimento, isso é consciência. Me ajuda aqui nesse procedimento que está difícil de fazer. O colega, com certeza, ele vai ajudar. E depois deixar a paciente sem o acompanhamento, isso significa dizer uma cirurgia, um processo em cima do paciente. Então, depois de fratura da mandíbula, tem que ser colocado na devida posição, né? Alguns colegas, aí já vem outra parte, em matéria de fratura de mandíbula, não só eu gosto de fazer isso, de fazer o bloqueio maxilomandibular, mesmo colocando placas e parafusos, devido à carga mastigatória que a paciente tinha.
Então, botando um ou dois, ou sei lá, uma placa do tipo Matrix aqui, poderia correr o risco também da paciente não deixar os parafusos na sua devida posição. Então, a gente deixa aqui alguns dias, depois abre a boca do paciente e a gente tem certeza do sucesso. Pacientes que fazem uso da radioterapia é um problema. E que tem os terceiros molares, a gente não recomenda realizar o procedimento, devido à deficiência de vascularização que esse osso tem, tanto na químio, está realizando quimioterapia, está realizando radioterapia. Então, não é interessante que realize, né? É um problema que a gente vai levar para o resto da vida. Os corpos estranhos no seio maxilar é aquela velha história que está sendo muito comum hoje em dia, mas devido ao quê? Devido aos colegas que trabalham em clínicas e que eu tenho que trabalhar por produção para poder ter um dinheirinho a mais. Então, nesse dinheirinho a mais, eu quero fazer dente incluso, que paga também mais pelo convênio, e às vezes eu não tenho experiência, e um dia eu vou ter um problema, né? Isso era um dente supranumerário que caiu no seio maxilar, e a gente tem que fazer os estudos apropriados. Se der para fazer pelo próprio alvéolo, muito bem. Se não der, vai ter que fazer a técnica de Caudiolook para poder acessar o seio maxilar. Dentes inclusos envolvendo ou envolvidos em processos patológicos. Veja o tamanho dessa lesão. Isso era um tumor, um ameloblastoma, né? E que, obviamente, ninguém vai fazer uma cirurgia de dente incluso e tirar o ameloblastoma. Dependendo do tipo de tumor, a gente pode fazer e tirar o dente incluso, e outros tipos não teria que ser feita amputação mesmo. Então, a exodontia fica comprometida por conta do tipo de tumor. Lesões osteolíticas, né, do tipo ceratocisto. Então, veja o grau de destruição também. Vai tirar um dente incluso desse em cima de uma lesão ceratocisto? Não. Ceratocisto, a gente sabe que a gente tem vários tipos de tumores. Inclusive, hoje em dia, é o carro-chefe do ambulatório de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial lá da Universidade Federal de Pernambuco, é a cirurgia patológica. Então, veja o grau de destruição desse elemento dentário, né? Ou seja, não tem mais nada de osso. Então, dependendo do tipo, a gente pode fazer uma descompressão, dependendo do tipo, tem que ser feita a amputação, depende muito da situação. Na maxila, outro tipo de tumor, isso na região da maxila do lado direito, levando o dente incluso para dentro do tumor, para dentro do seio maxilar. Então, o grau de comprometimento aqui vai tirar o dente incluso? Não. Esse era um tipo de tumor também que teve que ser feita a hemimaxilectomia do paciente. Há casos também que aí a gente chama atenção, e eu até aproveito a oportunidade para mostrar aos ortodontistas que utilizam a má-fé para ganhar dinheiro e passam despercebidos, ou então através da irresponsabilidade mesmo, ou da ignorância. Essa paciente tinha 17 anos de idade. Então, veja o aumento de volume da hemiface esquerda dela, e, obviamente, daí levando para vários dentes. Vejam que o ortodontista já tinha colocado um aparelho superior na maxila para fazer o tratamento ortodôntico e tinha deixado, não tinha diagnosticado corretamente essa lesão osteolítica na região do 37 e do 38. Ou seja, é aquele dentista que só se preocupa em ver dentes e em ganhar dinheiro. Um dia a casa cai. Então, nessa situação aqui, chega a ser até revoltante, porque se tivesse diagnosticado isso aqui no princípio, talvez tivesse salvado a vida dessa garota, de 17 anos. Então, quando a gente foi acionado, já existia, veja só, o grau de destruição, porque foi para outros profissionais, e os outros profissionais, quando solicitaram essa imagem, e já viram que existia um grau de destruição muito grande, e ninguém quis assumir o caso. Na realidade, quando chegou no nosso serviço, vejam, 7 meses depois, o grau de destruição. Então, já tinha a mandíbula totalmente destruída, a maxila já tinha destruição, o assoalho da órbita já tinha metástases, e também base de crânio. Isso era um sarcoma de Ewing.
né? Então, veja uma visão posta do anterior, dessa tomografia 3D, vejo o grau de destruição da mandíbula, já não existe mais nada nessa mandíbula. Essa tomografia em corte coronal, vejo o tamanho a evolução desse tumor em 7 meses. Ou seja, o colega usou de má fé, o colega foi, talvez, a ignorância dele. Então, atentem, não se coloca um tratamento ortodôntico sem fazer um aparelho ortodôntico, não faz um tratamento ortodôntico sem fazer uma anamnese bem feita no paciente. Veja, esse caso é um caso interessante, olha, isso aí é de internet, né? Ó. Vou te receitar uma cartela desse comprimido, aí o senhor toma ela toda, tá bom? Olha só o que o paciente fez, ó. A falta de informação correta para o paciente, ou a ignorância do pobrezinho, olha o que foi que aconteceu, ó. Ele tomou a cartela inteira, não tirou nem da cartela. Então, não explicou direito e foi a fosfato de codeína para a dor desse paciente, né? Então, uma situação dessa é uma situação de que a gente tem que escrever para o paciente, colocar no receituário, deixar bem explícito. Não é nem preciso uma letra bonita, porque farmacêutico entende tudo, que chega no balcão de farmácia, eles entendem tudo. Mas, contanto que seja uma prescrição correta, de que, obviamente, a gente tem esse conhecimento na nossa graduação, senão temos que fazer cursos para que a gente consiga administrar a medicação adequada. A gente tem em anestesia local, a gente tem um protocolo no ambulatório. A gente sempre utiliza ampicilina, que é um antibiótico barato, de fácil acesso, né, associado sempre para os terceiros molares inferiores a um corticosteroide do tipo a dexametasona. Pode ser um corticoide, pode ser sempre um corticosteroide. Por quê? Porque ele vai facilitar, ele não é anti-inflamatório, mas ele tem uma potente ação anti-inflamatória e vai facilitar a ação antibiótica. Então, a gente vai passar a ampicilina, vai passar a dexametasona, a gente vai passar o analgésico, geralmente é o Tilenol ou então o Tilex para os pacientes, e a gente vai controlar essa higiene no pós-operatório. Se o trauma é muito grande com anestesia local, a gente sabe que vai criar um certo edema, gelo nas primeiras 24 horas, e também a questão de controlar essa higiene, como a gente falou. Então, no dia seguinte, eu quero ver, porque o edema, a dexametasona, ela vai combater. E, além de combater o edema, vai ajudar também a ação antibiótica, como a gente já falou. Agora, a questão, se é muito traumatizante, a gente vai utilizar 2,5 ml intramuscular, geralmente na região glútea, já sai da cirurgia, com uma injeção no bumbum, e depois a gente vai fazer mais 2 intramuscular, 24 horas, e se ainda continuar com edema, que geralmente cessa com 24, 48 horas, vai passar a fazer via oral para regredir totalmente. Qual a hora de sair do hospital quando ele é feito sob anestesia geral e o trauma é grande? Alguns casos, como vocês chegaram a observar. Quando ele estiver sequinho. Então, só sai do hospital, já que está fazendo medicação endovenosa, está internado, só sai se tiver sem edema. Então, a gente tem o controle total do paciente, não só com anestesia local, em nível ambulatorial ou consultório, e em hospital também. Aí a gente tem certeza de que a gente minimizou esses acidentes, a gente minimizou as complicações e de que o paciente vai ficar curado. Então, eu encerro para vocês também agradecendo a Deus, agradecendo o convite de vocês, agradecendo a quem assistiu a nossa conferência. E estamos aí para as perguntas. Professor, antes de iniciarmos as perguntas, né, eu gostaria de dar uma palavrinha, né, em nome da equipe do Certo. Gostaria de iniciar antes, né, só que comprometeria o tempo da exposição do senhor. Né? Se eu pudesse resumir, né, seria na palavra parabéns, né, porque
Obrigado, Silas. Toda a sua conduta, né, profissionalismo, a gente consegue perceber uma perícia muito grande em suas atitudes como profissional, né, e são momentos como esse, né, de compartilhar esse conhecimento que a gente consegue se dar conta, né, é um momento inspirador para todos nós, acho que eu posso falar em nome de todos nesse sentido, porque são, são habilidades, né, um conjunto de atividades feitas em prol da saúde como um todo, né, algo que o senhor pontuou muito bem, né, não visando exclusivamente, né, os ganhos financeiros, né, então é um momento muito rico para nós, né, além da esfera profissional, né, pessoalmente também. É um grande exemplo a se seguir e isso é prova através dos comentários, né, não só nós, mas os alunos que acompanham o senhor, os ouvintes do congresso, todos maravilhados com sua exposição, a gente só tem a agradecer. Entender que Obrigado, está Silas. vidas, né? Parabéns, professor, pela conduta impecável. Sendo um profissional, entendendo que a odontologia é muito além de dentes. Vai através de vida, restaurando, cuidando de vidas. Parabéns. Conduta impecável. Muito obrigado. Obrigado, Muito amigo. obrigado, professor. Faço a palavra dos meninos as minhas, certo? Agradeço ao senhor por mais uma vez estar aqui com a gente, certo? Promovendo essa noite de conhecimento. E referente às perguntas, nós vamos enviar para o senhor via e-mail por conta do tempo, certo? Que está aqui encerrando. A gente envia para você e o senhor dá um retorno para a gente. Tem cerca de 3 perguntas aqui para o senhor dar a resposta, tá bom? Perfeito, amigo. Agradeço novamente e parabéns a vocês, viu? Deixem aberto o convite para vocês também visitarem quando vocês puderem aí acabar essa pandemia, né? Deus queira que em breve tudo vá normalizando e a gente passe a ter uma vida normal e ser o nosso serviço aqui. Será um imenso prazer a gente manter esse intercâmbio também da nossa universidade com vocês e agradeço. Será uma honra para todos nós. Muito obrigado. Tchau, tchau, professor. Obrigado. Obrigado.